Muito bom dia a todos. Vamos fazer uma oração então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem, rogai por nós. São Justino, rogai por nós que recorremos a vós. Bem, hoje vamos para a aula 5 do Credo Niceno, né? E diz assim este artigo: ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Tá? Entre colchetes aqui eu coloquei a parte do desceu à mansão dos mortos, que faz parte do credo apostólico, tá? Do símbolo apostólico. Né? Os dois são válidos, né? Como o Thalisson já falou, o Dom Mauro já falou, os dois credos são válidos. Por isso, o niceno, a gente optou por começar por ele porque ele é mais completo. Mas o apostólico tem 2 ou 3 coisinhas que não estão no niceno, então eu fiz esse amálgama aí para a gente conseguir compreender, tá bom? De qualquer forma, né, tanto um quanto o outro nós professamos e são válidos, ok? Então vamos lá. Afinal, o que é desceu à mansão dos mortos, né? Que nós rezamos. Na última aula eu falei sobre que Jesus, com a sua alma, desceu aos ínferos, lembram? E agora que nós vamos ver do que isso se trata. E quem vai explicar isso para a gente é nada mais, nada menos do que nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Com a ajuda de vocês aí, ele vai começar lá na parábola do rico Epulão. Em Lucas 16, não precisam pegar suas Bíblias, se vocês quiserem acompanhar pela Bíblia sim, mas eu coloquei aqui e eu queria fazer o seguinte, se pudesse ser dessa forma. Começando por aqui, todos lemos um trechinho que eu vou colocando. Pode ser? Quem não quiser ler, passa para o lado, não tem problema nenhum, sem obrigação. Vai ter uma nota menor do que os outros, mas tudo bem. Pode ser assim? Então, começando pelo Ricardo aqui. Tá com o microfone? Juliana, o microfone está aí? Aqui, ó, começa pelo Ricardo e vai passando assim, até lá atrás. Então, a parábola do rico Epulão. Epulão, todos conhecem essa parábola, né? É bem famosa. Epulão quer dizer banqueteador, né? Festeiro. E parábola é uma analogia, né? Quando você tem alguma coisa muito difícil para contar, e analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças, ok? Quando você tem alguma coisa difícil para contar, você faz isso de forma poética, né? Ou mitopoética, por exemplo, como é o Gênesis. Então você usa, né, artifícios poéticos para que uma coisa que é de difícil compreensão, principalmente para um povo primitivo, onde não tinha leitura, não tinha outras formas de comunicação, conseguirem captar a essência daquilo que você quer ensinar, ok? Então vamos lá. Então lá em Lucas 16, 22, eu coloquei um tracinho porque eu não sei até onde a gente vai aqui. Por favor, Ricardo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome de Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, avidamente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas.
Perfeito. Tá. Essa é a introdução, então, da parábola, né? Nós vemos ali uma coisa que sai um pouco do nosso tópico, mas é importante refletir. Homem rico, vestia de púrpura e linho finíssimo, se banqueteava e regalava. Nós sabemos, né, pela predileção de Nosso Senhor, pelos mais pobres, os mais vulneráveis. Só que, na maioria das vezes que Jesus fala sobre rico e pobre, somente pobre de espírito, né, o rico, né, a gente precisa lembrar daquela nossa tensão que a gente tem, né, entre matéria e espírito, né. Platão falava lá no Fedro, um dos diálogos, ele explicava dessa forma, né, como se fossem o ser humano, né, lembra que nós somos compostos de corpo, matéria e forma, alma. Então, os seres humanos, com esse sínolo, né, que Aristóteles dizia, esse composto, ele era representado por uma biga, sabe, uma biga romana, uma carroça alada, onde tinha lá o colcheiro e 2 cavalos. Os deuses tinham os 2 cavalos de raça, e bons cavalos. Nós humanos temos um cavalo de raça, que atende aos comandos do chofer ali, e um cavalo pangaré, que não quer saber de obedecer. Então, a cada vez que nós tentamos nos elevar, esse cavalo, que representa a parte sensível do nosso ser, ele nos puxa para baixo, como uma âncora, né? Não deixando que nós conseguimos voltar a ter essa conexão. Vocês lembram do espírito que eu falei da última vez? Que, né, é o chofer, esse espírito que une ali a alma e o corpo, mas faz com que o corpo se submeta ao intelecto, que é o nível, a parte mais superior que nós temos. Simples isso, né? Nós poderíamos nos elevar, mas por causa do que é sensível, matéria, que nos atrai, nós ficamos presos na Terra e esquecemos da parte mais importante, que é o espírito. Ok? Então, rico significa isso, né? Ele estava lá, vestia púrpura, tudo matéria, material, apego excessivo. Não é mal você ser rico, entende? Não tem problema nenhum, mas depende do que, qual que é a prioridade que você dá para essas coisas que você tem. E o pobre aqui representa, tirando, né, o contexto social da onde se situa Lázaro ali, esse desapego. Está bem? Então. Ora, aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Bem, estranho, né? Abraão é um santo de Deus e Lázaro era um bom homem. O que, afinal, ele estava fazendo no inferno? Né? Está dizendo ali, ó, o rico estava sofrendo os tormentos do inferno. Acho que elas querem partir. Ela. Obrigado. Então, voltando. É estranho, né? O que está fazendo Abraão, que é um santo de Deus, e Lázaro, que tinha o desapego ali das coisas materiais e tinha um espírito mais elevado, estava fazendo junto com o rico que estava sofrendo os tormentos do inferno? Vamos ver. Quem é o próximo, por favor? Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Bem, então parece aqui que o rico, né, ele não estava no mesmo lugar, estava no mesmo lugar, mas existia uma diferença ali, né, porque ele estava sendo atormentado e Lázaro e Abraão estavam no lugar onde existia um certo tipo de ponto pacífico ali naquela situação espiritual, né? Próximo. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro, males por isso,
Ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Bem, essa passagem, veem, né? Susana Lenger, uma filósofa, ela dizia que o símbolo, que é isso que é a analogia, é uma matriz de intelecções, né? Então, um texto desse aqui você tira milhões de conclusões, né? Por isso que é tão importante essa parte poética, né, das parábolas de Nosso Senhor. E aqui ele está mostrando, né? E o padre Garrigou Lagrange, depois eu tenho um livrinho, eu vou passar para vocês. Ele fala sobre o purgatório, né? E as penas antecipadas que nós passamos aqui em terra. Né? Muitas vezes situações que acontecem, etc., são como uma prévia, né, daquilo que nós, ou como uma expiação já hoje daquilo que nós podemos passar futuramente, né? Então, o Lázaro, né, ele recebeu, o rico teve todos os bens em vida, ele teve a oportunidade, lógico, como a gente viu na aula passada, de ser melhor, e Lázaro não, ele só sofreu nesta vida. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. Bem, está aqui então, né? Então tinha um abismo, tinha uma separação que não permitia que quem estava aqui, desse lado, que é aquilo que nós chamamos de mansão dos mortos, entrasse em contato com realmente o inferno, né? O Concílio Vaticano II fez essa alteração, né, antes do Concílio Vaticano II, o credo professava que Cristo desceu aos infernos, né? Então seria mais fácil explicar aqui do que agora que é mansão dos mortos, mas deu para entender. O inferno representa aqui duas situações, né? Dois estados ali, dois lugares, onde uma parte era de sofrimento e tormento e outro era onde, antes da vinda e o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, os santos e justos, as almas boas, aguardavam a vinda dele, né? Lembram da aula passada também? Se Jesus não veio, nós não podemos ir. Ok? Nós precisávamos de um representante, entre aspas, humano, para que fosse criado para nós um lugar próximo a Deus, coisa que antes não existia. Ok? Então, Jesus veio, pegou todo mundo que estava ali e inaugurou também, metaforicamente falando, o céu. Ótimo. Vamos ler lá então o próximo a fazer a leitura. Efésios, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Quem pode ler para a gente? Pode ir, Deise. Efésios capítulo 4. Esse eu não pus. Sim, esperei ela chegar na vez dela. É que me pegaram de surpresa também essa aula, então eu tive que... Desculpa. Que isso, fique à vontade. Efésios 4, 9 a 10. Será que eu não coloquei mesmo? Deixa eu ver. Não pus. É outra parte. Pode falar? Sim, por favor. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas. Ok. É isso. Foi o 9 e 10? 9 a 11. 9, muito obrigado. É isso mesmo, viram? Tá nas próprias escrituras ali, está falando disso, e o apóstolo fala para a gente, né, que Jesus desceu com a sua alma, lembra, né, da última aula, sepultado o corpo, ficou lá dentro, né, do sepulcro, e a sua alma desceu aos infernos, ao inferno. Tá, ok? Até aqui? Vamos lá, então. Essa é uma antiga homilia para o Sábado Santo que tem lá no Catecismo, né? Um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão.
um grande silêncio, porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele, que é ao mesmo tempo seu Deus e seu Filho. Eu sou o teu Deus que vim, que por ti me fiz teu filho. Desperta, tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Né? Linda homilia para o sábado santo. Então tá. Aí, como eu falei, né, daquela parte da parábola, que é uma analogia que facilita a explicação de algo muito difícil, eu trouxe aqui para vocês também, que bom que dá para ver, eu não sabia como é que ia ficar, um ícone, né, dos nossos irmãos orientais aí da igreja bizantina. Como da forma escrita, né, você pode contar uma história verbalmente, você, né, consegue ensinar alguma coisa analogamente com aquilo que realmente existe para facilitar a compreensão. Os antigos faziam pinturas, gravuras, ícones. Né? Aqui nós vemos a ressurreição, tá ok? Aqui escrito. Aqui, Jesus descendo aos infernos. Ele está protegido por uma mandorla, que é essa forma geométrica em forma de amêndoa. Né? Lembra que Dom Mauro falou que Jesus não poderia adentrar os infernos porque nada... Está falhando o microfone? Porque nada de... é isso, por causa da pureza dele, ele não poderia ser contaminado. Ele não poderia ser contaminado. Né? Então, tem essa proteção, essa mandorla, que geralmente só Jesus tem nas representações desses ícones. Né? Aqui está Adão, né, que nós acabamos de ler, e aqui Eva. Jesus segura Adão pelo pulso, conseguem ver? E Eva também. Por quê? A mão representa ação, né, fazer algo. Então, significa aqui que não é Adão e nem é Eva, nem nenhum outro ser humano que pode sair do inferno sozinho, nem das situações que nós vivemos cotidianamente. Né? Nós precisamos da graça de Deus. É Deus que nos pega pelo pulso, porque a ação é dele. Ok? E com a outra mão de Adão está em sinal de rendição. Né? E Eva esconde a outra mão dela em sinal de reverência. Ela veste vermelho, que é a carne de que todos nós somos feitos, né? Como descendentes de Eva. O Adão está de branco? Boa, excelente pergunta. Não sei, mas eu vou procurar saber. Jesus, ele destrói as portas do inferno. Alguém sabe por quê? Adão está de branco? Depois a gente vai pesquisar então. Ele destrói as portas do inferno, ok? Estão aqui. Destrói também as correntes que prendiam Adão e Eva e os outros santos e justos. E aqui está o demônio. Ele está já em sinal, assim como Adão, de rendição, né? E venera a Deus. Ele queima no fogo do inferno. Aqui estão Moisés, Zacarias, São João Batista e reis, como Davi e Salomão. Você vê que tem um monte de gente aqui atrás, né? Então, todos os santos e todas as pessoas justas antes do advento, antes da encarnação do Verbo na Terra e a inauguração do céu. Né? Jesus veste dourado, sinal de realeza. Ok? Aqui estão Miguel
e Gabriel. Ou é ao contrário? Agora eu não lembro. Perfeito? Tem outros ícones, né, que eu procurei para mostrar para vocês, onde eles saem de caixões aqui, né? Alguns não têm os santos, mas esse aqui eu acho que representa melhor. Outra coisa, Jesus, até com a sua alma, ele é representado com as chagas, né? Chagas essas que representam a continuidade de uma vida que nós temos aqui e nós teremos lá. Vocês lembram quando eu falei, né, que nós morremos, o nosso corpo se deteriora e nossa alma se eleva para um julgamento onde Deus vai decidir para onde nós vamos, céu, inferno, purgatório. Isso que se eleva, essa alma, lembre-se, é aquilo que em nós é mais nós do que nós, sabe aquele núcleo da nossa alma, aquilo é a sua identidade. Ok? Então, essa identidade em Deus permanece. Ok? Não é uma fumacinha, não é um vaporzinho, sabe aqueles desenhos, né, que saiu? Não é um fantasminha. É você mesmo, mais você que tem. Isso estou falando isso porque mais tarde a gente vai abordar esta parte. Ok? Tá bom assim? Aqui, a imagem? Então vamos para o próximo. É impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física. Bem, o que acontece, né? Alguns teólogos liberais e dentro da própria igreja também, né, tem essa vertente aí que, como alguns existencialistas e até alguns padres, teólogos da teologia da libertação, que não querem desmistificar a ressurreição de Cristo, né? Então, eles dizem que como é possível nós podermos acreditar hoje em dia nos milagres e ressurreições com internet, com luz elétrica, com automóveis, com tanta tecnologia. E eles dizem que os acontecimentos relatados nos evangelhos foi tudo invenção de um povo primitivo, né, fanáticos religiosos. Ora, acontece que, né, Jesus estava lá, depois que morreu, às 15 horas de sexta-feira. Maria Madalena e outras mulheres se prepararam para embalsamar o corpo de Nosso Senhor no domingo. Não foi assim? Logo no domingo de manhã. Mas Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Por que Maria Madalena e as outras mulheres iriam até um lugar onde Jesus falou que ele não estaria? Elas voltam, né? Aparece o anjo que fala: por que vocês estão procurando no lugar de mortos aquele que está vivo? O que elas fazem? Vão correndo para Pedro e os outros, acho que Pedro e João, né, estavam ali, e ela fala dos acontecimentos e eles dizem: você está louca, né, está delirando. Acho que é esse o verbo que eles utilizam. E eles correm, né, para o túmulo. João Evangelista chega primeiro, o discípulo amado, e ele acredita só depois que ele vê lá as faixas de linho no chão, né, e o sudário dobrado. E ainda passa pela cabeça deles que alguém poderia ter roubado o corpo de Nosso Senhor. Entende? Essa narrativa. Outra coisa, Tomé foi o pior deles, né? Jesus ali, na frente dele, falando: Tomé, eu estou aqui, Tomé. Ele só acredita se eu tocar. Ele vai lá e toca na chaga de Jesus, não é assim? Isso é um fracasso de fé, entendem? É um fracasso de fé. Eles não posso dizer que eles não passaram no teste. Eles foram testados. Eles passaram sim, né? Depois, no final, assim como o anjo falou para Maria Madalena, e ela acreditou, São João Evangelista viu e creu, né? Mas, se eu ou você aqui, e eu agradeço ao Padre Paulo, que foi ele que me ensinou isso, se eu ou você aqui fôssemos inventar uma história, eu sou um fanático religioso, e vou inventar uma história fantástica da ressurreição de Jesus, eu colocaria ele no meio da praça central,
com Pilatos e o próprio César abaixo ali, ajoelhados, se convertendo. Não seria mais fácil fazer assim? Por que não foi feito assim pela comunidade primitiva, fundamentalista religiosa? Porque não tinha outra coisa que eles pudessem relatar, senão esse fracasso, entendem? Eles precisavam relatar a verdade, e era aquilo, ao vivo, né? Bem, então, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física. Ela realmente aconteceu, realmente é um fato histórico. É um fato histórico e transcendente. Nós vamos ver. É mais transcendente que histórico, mas sim, tudo aquilo que nós lemos aconteceu como está escrito. Tá. Estado de humanidade ressuscitada de Cristo, né? Após esses eventos, Jesus chega lá para os seus discípulos, né? E o que faz com ele? Né? Tomé não foi, tocou nele, com certeza ele abraçou, beijou, fez de tudo com eles. Comeu junto, né? Para mostrar que ele tinha um corpo verdadeiro, apesar de glorioso, era biológico, entende? Tá. Passei, né? Não era para chegar aqui ainda. Em alguns momentos, Jesus aparecia de outras formas. Percebem isso? Ele chegava como um jardineiro, né, para Maria Madalena. Os discípulos de Emaús foram conversando com ele o caminho todo e não reconheceram. Os apóstolos estavam lá pescando, Jesus lá da margem falou, joga a rede de novo e vocês vão pegar um monte de peixe. E eles, quem é esse cara falando? Por que eles não reconheciam Jesus? Não é possível, eles viveram quanto tempo com Jesus, para lá e para cá? Jesus aparecia com fisionomias diferentes. Ele aparecia conforme ele queria, porque ele tinha um corpo glorioso, né? Ele tinha um corpo pneumatizado. Nós já vamos ver isso. Isso explica também as aparições de Jesus como menino Jesus e de Nossa Senhora em de várias etnias, né? Como, por exemplo, quem que é essa daqui? Quem chuta? Guadalupe. Não tem umas características indígenas assim? Esse olhinho parece o meu. Eu tenho características indígenas. Nossa Senhora de Guadalupe, México. Essa foi moleza, quero ver a próxima. Quem é essa Nossa Senhora? Muito bem. Eu achei que ninguém ia saber. Muito bom. Nossa Senhora de Quiberro, Ruanda, na África. Percebe a diferença das características físicas? Por mais que quem estivesse representando ali puxou um pouquinho, é impossível que Nossa Senhora não aparecesse ali nas características da etnia daquele povo que ela visitava. Essa aqui é dificílima. Não. Sim, é chinesa, acertou. Nossa Senhora de Sheshan, na China. Esta aqui é Nossa Senhora de Akita, no Japão. Essa aqui é dificílimo. Nossa Senhora de Fátima, né? Traz os europeus. Muito bem, entendem? Esse corpo, né, glorioso, pneumatizado, que antes nós tínhamos ele. Eu falei isso um pouco na aula passada, né? Nós aqui temos um corpo material, né, que tem sensações, emoções, paixões. Isso é a nossa alma sensitiva. Aristóteles dividia a alma em 3 disposições, né? Vegetativa. A alma vegetativa é que nós compartilhamos, por exemplo, com as plantas. É você que manda seu fígado sintetizar a proteína? O seu crescimento de unha? Não. Isso é sua alma vegetativa que faz. Aí tem a segunda alma, que é a sensitiva, a alma que nós compartilhamos com os animais, né? Emoções, paixões, desejos, vontades. E tem a alma racional, que é a alma intelectiva.
Nós somos aqui nesse mundo governados pelos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são muito fortes. Aquele cavalo, né? Aquele cavalo do Fedro lá de Platão, que é o Pangaré, ele é muito forte aqui. É ele que comanda geralmente a biga. E ele nos acorrenta na terra. Quanto mais nós nos elevamos, né? Quanto mais nós conseguimos escapar disso, mais nós temos acesso ao Espírito. E nesse contexto desse corpo pneumatizado, que se diz teologicamente, é o inverso. Né? É esse Espírito que controla o corpo. Então, isso justifica as aparições, né, de diferentes formas de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, do menino Jesus, dessas diferenças aí, o controle do Espírito na matéria. E a dinâmica da Santíssima Trindade na ressurreição de Cristo. Sempre houve, né, uma discussão escolástica aí escolástica na época de Santo Tomás, né, sobre quem que ressuscitou. Foi Jesus que se auto-ressuscitou? Foi Deus que fez isso? Ou foi o Espírito Santo? Sim, Jesus foi por mérito dele mesmo, ele ressuscitou. Só que temos que lembrar que sempre que se trata de Deus, é essa dinâmica da Santíssima Trindade. Né? Então, quem que ressuscita ali? É Deus, ponto. Né? Tem um paralelo que a gente faz com a encarnação. Né? Deus que envia o Espírito e gera Cristo. Aqui, dessa mesma forma, Deus está lá, o Espírito conserva a pessoa de Cristo separado de seu corpo e da sua alma, depois faz essa união novamente, né, que é a união quando tem a ação de Jesus. Entendem? É uma coisa que as três pessoas divinas da Santíssima Trindade fazem, mas é Deus, né? Porque os três são Deus. Certo? Sim. Então, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 14. Nós podemos aqui inverter, né? Se Cristo ressuscitou, então válida a nossa pregação e válida também é a nossa fé, entendem? É o cerne, né, da nossa fé, é a ressurreição de nosso Senhor. E a ressurreição nos mostra que Deus realizou suas promessas. Né? Deus, para Jesus, ele disse, né, que o Filho seria glorificado após ele sofrer. Então, Jesus falava sobre isso, as profecias falavam sobre isso, e foi exatamente o que aconteceu. A divindade, a ressurreição nos mostra sobre a divindade de Jesus. Né? Jesus, lembram lá em João 8, 28, a gente leu da vez passada, Jesus disse, né, que antes que Abraão fosse, eu sou. Então, isso foi uma das maiores causas aí da sua condenação. Né? Dizer que era Deus, e agora ele provou isso. Okay? E o homem justificado, né? Ele é um modelo para que nós olhemos para ele. É isso que vai acontecer com a gente. Né? Isso que nós pretendemos que aconteça com a gente. Né? Que nós vamos lutar para isso, que nós vamos sofrer para isso, que nós vamos fazer o melhor que nós pudermos para alcançar o que Jesus é hoje, Nossa Senhora também está lá, para que nós, no fim dos tempos, também possamos ser. Ok? Quem pode ler lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim
também nós vivamos uma vida nova. É isso aí. Ele oferece para a gente essa vida nova, né? E nós vemos lá, né? Conforme as Escrituras, né? Vamos ler então algumas escrituras que explicam essa conformidade com que antes foi predito sobre a ressurreição de Nosso Senhor. Começando por Oséias, né? Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 2. Vinde, voltemos para o Senhor. Foi Ele que nos feriu. Ele mesmo vai curar. Ele nos machucou. Ele vai limpar nossas feridas. Em 2 dias, Ele nos dará vida nova. No 3º dia, Ele nos ressuscita e poderemos viver na sua presença. Perfeito. Veem que aqui existe, né, uma semelhança com a apresentação de Jesus. Ele morre verdadeiramente na sexta-feira e ele ressuscita, ele fica morto, a sua alma se separa do seu corpo e ele volta ressuscitado depois. Isso que aconteceu com ele em 3 dias, para nós vai ser o que quando nós morrermos, e esse prazo todo até o final dos tempos, e aí então, se nós merecermos, nós receberemos esse corpo glorioso. Né? Isaías capítulo 33, versículo 10. Agora eu me levanto, diz o Senhor. Agora fico de pé. Agora tomo a iniciativa. E 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados e justos, e pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. No Espírito ele foi também pregar o Espírito na prisão. Ok. Conforme as Escrituras. Né? E em Efésios capítulo 4, versículo de 9 a 10. Esse a gente já leu, né? Não? Então vamos ler. Que distribuiu dons aos seres humanos, que significa subiu, senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. Maravilha. Então, lá em Lucas 24, 44, depois Jesus lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Okay? Bem, e é isso. Só para finalizar, então, essa parte, né, de quando Jesus desce aos infernos e nos inaugura o céu, né? Nenhuma outra religião, quem estuda um pouco de religião comparada, vê isso. Principalmente as antigas, como os gregos imaginavam. Né? Existia lá o motor imóvel e todas as almas, mesmo imortais, né, que eles consideravam também, ao se elevarem, elas se reintegravam à fonte, né, de onde nós viemos, de onde nós também viemos. Né? Jesus, lembra, ele dá um pedaço do ser para que nós possamos existir. O conceito hindu de metafísica também é esse. Né? Os Vedantas eles falam que você, quando morre, a sua alma se reintegra ao Brahman. Só que, entendo, né? Se reintegra. Eu não quero ser Deus. Eles dizem, nós seremos deuses. Eu não quero ser Deus, entende? Respeito, tudo bem, mas eu quero ser o Alex, eu quero ter uma individualidade. Ok?
E é isso que Jesus vem oferecer para a gente, né? Uma vida nova, com um corpo novo, novos céus e novas terras, e nova terra, né? Então, é nisso que se diferencia, né, o nosso conceito de vida eterna de outras religiões, principalmente. Está bem? É uma abertura, né, uma chance, é um lugar para o ser humano próximo de Deus. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Hoje foi mais rapidinho, né? Que bom. Hoje o tema foi curto. Vocês têm alguma dúvida? Sim, por favor. Tá. Então, se as pessoas que estavam na mansão dos mortos fosse como hoje em dia um purgatório, onde você expiasse algumas culpas antes de irem para o céu, né? Legal. Vamos ver isso também. É interessante porque, né, a mansão dos mortos, voltando um pouco, lá na teogonia de Hesíodo dos gregos, como é que eles acreditavam que era, né, o inferno? Era o Hades, né, que para os hebreus é o Sheol e para nós os infernos, ok? Então vamos aqui nos gregos. Era o Hades. O Hades tinha o Tártaro, onde as pessoas sofriam, e os Campos Elíseos, né? Champs-Élysées, né? Toda cidade tem um bairro que chama Campos Elíseos. Então, o Campos Elíseos, que era esse lugar onde estavam os mortos. E Dante, né, na Divina Comédia, ele chamava esse lugar, quando ele entra no vestíbulo do inferno, um pouquinho depois, ele chega no lugar, vocês conhecem a Divina Comédia de Dante, né, que ele visita todo o inferno ali com Virgílio, depois ele passa pelo purgatório. O demônio cai na terra. Do lugar que o demônio cai, forma um buraco com círculos, e lá embaixo está preso Satanás, ok? E do outro lado da onde ele caiu, forma-se um monte em Jerusalém. Esse monte é o purgatório. E acima dele tem o céu. Só para contextualizar. Então Dante entra ali, depois do vestíbulo, já tem o limbo, que se chama o lugar onde estão no inferno aqueles que foram justos e santos. Só que eles estão fora da visão beatífica de Deus, né? Eles não conseguem ver Deus. Então, eles vivem em melancolia, né? Não é uma vida muito boa, que é como esses justos viveram. Então, é interessante que eu vou pegar aqui um documento. Esse aqui é o Catecismo Romano de Pio V, né? Tem uma parte dele aqui que fala exatamente sobre isso. Vou ver se me ajuda aqui a responder. Que tem relação com esse limbo. Está lá no começo aqui. Deus desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, né? Porque esse catecismo foi feito, né, compilado pelo padre Pio V, que vê a data, 1566. Puxa vida, ao autor. Publicado por ordem de São Pio V, 1566. Bem, e lá diz assim, né? Classificação do inferno. Ele falava, mas esses receptáculos são de várias categorias. Um deles é a horrenda e tenebrosa prisão em que almas réprobas são atormentadas num fogo eterno e inextinguível, juntamente com os espíritos imundos. Chama-se também Gena. Lembra da Gena, o fogo da Gena que Jesus fala, né? E abismo, que é esse abismo que nós estávamos falando lá de Lázaro e o rico, né? É o inferno, propriamente dito. Aí ele fala sobre o purgatório. Há também um fogo de expiação, no qual por certo tempo se purificam as almas dos justos até que lhes seja franqueado o acesso da pátria celestial, lugar onde nada de impuro pode entrar. Né? Lembra que o Dom Mauro falou? Consoante as declarações dos santos concílios, esta verdade tem por si os testemunhos da Escritura e da tradição apostólica. O pároco, é legal que esse catecismo aqui, ele ensinando o padre como ele ensina as pessoas.
O pároco deve, pois, apregoá-la com maior desvelo e assiduidade do que nenhuma outra, porquanto chegamos a uma época em que os homens já não suportam a sã doutrina. E aqui fala se, né, que a gente não vê mais hoje em dia, porque, se eu não me engano, a igreja derrubou isso como informação acadêmica, não é só para a gente aprender como era também, né? Fala do limbo. Existe, afinal, um terceiro receptáculo, que era o que Dante falava, né? Em que eram recolhidas as almas justas antes da vinda de Cristo. Ali desfrutavam um suave remanso, sem nenhuma sensação de dor. Alentavam-se com a doce esperança do resgate. Essas almas eleitas aguardavam o Salvador no seio de Abraão. Foi a elas que Cristo, nosso Senhor, libertou na descida aos infernos. Tá? Então, essa parte aqui é o limbo, diferente do purgatório. O purgatório não está no inferno. Tá? É uma outra parte. Tá bom? Sim, quando você morre, sua alma, né? Jesus já pega você na hora ali e já julga. Para onde você vai? Aí tem 3 lugares que você pode ir. Se você for para o inferno, acabou. É eternamente inferno. Não, só naquela vez ele fez isso e outra, né? Esse lugar onde eles estavam não existe mais. Essa mansão dos mortos, né? Esse lugar ele não mais existe depois que Jesus inaugurou o céu. Então, o que existe hoje é o inferno, purgatório e o inferno, purgatório e o céu. Né? Então, dependendo do lugar que você vai. Se for para o inferno, você não sai mais de lá. Purgatório, você vai para expiar seus pecados, mas já é garantida a sua ida para o céu. Você só fica lá para não expiar os pecados, mas para limpar as manchas desses pecados. Né? E o prazo é diferente para cada um, dependendo de quanto o que você fez de errado. Lembre-se, né? Todo espaço e tempo, por isso que a gente estava naquela discussão de se o céu existe. Por exemplo, o padre Garrigo Lagrange fala que sim, o céu pode ser um lugar. Porque o espaço, né, o Dom Mauro explicou muito bem isso, o espaço e tempo para nós aqui é uma coisa que, na metafísica, para Deus e de outro, pode ser de outra forma. Né? São novos céus e nova terra. Acabamos de falar sobre isso. Então, o purgatório é uma etapa que você usa para expurgar essas manchas, e quando estiver limpinho, limpinho, você vai para o céu. Por exemplo, os santos vão direto para o céu, né? Pelo que a gente especula. Então, aí que depende do seu julgamento, né? Deus vai chegar, vai olhar para você. Esse que é o problema. Ninguém sabe, né, quem vai para onde. Por exemplo, pessoas que a gente diz, esse cara vai para o inferno. Você não sabe, não dá para saber. E gente que você olha que, nossa, que santo, vai direto para o inferno. Não sei que. Tem um livrinho que chama O Inferno, do Monsenhor Segura. Eu recomendo também. É um livro bem pequenininho. Comprem e leiam. Ele diz que, né, porque assim, o inferno, sendo um lugar, existe a autorização de Deus para que certas almas venham à Terra e dá um toque na pessoa do que eles estão fazendo de errado. E ele mostra lá diversas dessas aparições, né, e também do purgatório. E ele fala sobre bispos da igreja, pessoas que você achava que eram maravilhosas, principalmente essas pessoas. Né? Essas tem que ficar... Muitos, mas a gente não sabe, tá? Não dá para saber. O Inferno, Monsenhor Segura, S-E-G-U-R. Isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo ok? Que bom. Muito obrigado. Então, tenham todos um bom dia e vamos lá no nosso cafezinho, então, antes de encerrar. Sim, pode. Muito obrigado. Muito obrigado.